Galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso ciclo educacional e vamos conversar um pouquinho mais sobre a auditoria de qualidade em ODX. Me apresentando, sou Matheus Verdun, atual coach de ODI do time de operações do TNA Sapucaí. Sou mineiro, eu tenho 25 anos, tipo 9 no Enneagrama, sou canceriano, apesar de não saber muito bem o que isso significa. Estou aí formando em administração pela Universidade Federal de Viçosa e também fui AUSP 2018 da Alba VC. Auditoria de qualidade. É a auditoria que tem como fato gerador o realize de nossos EPs, ou seja, quando o nosso EP sai daqui para ir para o seu país destino realizar seu projeto, seu intercâmbio, são geradas as cobranças referentes ao intercâmbio, que vão de fato assegurar que este EPI está realizando seu intercâmbio e de maneira segura. E lembrando que essa auditoria ela é retroativa, ou seja, por exemplo, estamos agora em outubro, porém estamos auditando os documentos referentes a setembro. Então, quando termina o mês, que as cobranças são feitas. E vamos entender um pouquinho mais agora na timeline. Essa é a timeline do mês de outubro, para trazer como exemplo como é feita a auditoria de qualidade mensalmente. O TNA tem até o dia 3 para lançar as planilhas referentes ao mês. Então, dia 3 foram lançadas as planilhas referentes a outubro. E também dia 3 as redes têm como deadline a solicitação da pré-auditoria referente ao mês anterior. Ou seja, no dia 3 de outubro, os VIPs puderam solicitar a auditoria referente a setembro. E daí, do dia 4 ao dia 9, o TNA tem esse período para fazer essa pré-auditoria. E dia 9 saíram os resultados e quem solicitou a pré-auditoria tinha uma consciência ali dos documentos que seriam aceitos, dos que não seriam aceitos, dos que eram passíveis de correção ainda, porque teria uma margem de tempo do dia 10 ao dia 11 para tentar corrigi-los para que fossem aceitos. E após o dia 11, o TNA tem até o dia 21 deste mês para fazer a auditoria de fato e lançar o resultado parcial. Após o resultado parcial, as redes, os VPs, têm um período de 4 dias para algo incoerente ou algum documento passível de correção. E daí, até o último dia do mês, o TNA tem para lançar o resultado definitivo da auditoria. Os documentos que são cobrados em ODX são passagens, seguro-saúde, documento de identificação, passaporte ou RG, caso o país destino do EP aceite. Por exemplo, no Mercosul, o EP pode viajar apenas com RG, mas caso vá, por exemplo, para o México ou para algum país da Europa, ele necessita de apresentar o passaporte. E o visto, caso seja necessário, pelo país ou pelo período em que o EP vai ficar, que excede o período disponibilizado por aquele país. São mais casos de ODT, por exemplo, quando o visto excede o período que o EP pode ficar lá. Vamos falar agora dos principais erros que tenho notado nesse período de auditoria, que pelo seguro-saúde se dá por não cobrir todo o período de realize, ou então o seguro não apresentar cobertura geográfica e ou médica. Em relação às passagens, o período de entrada e saída do país destino ser menor que o de realize, ou seja, o realize foi declarado em determinado intervalo de tempo e o EP chega depois do início declarado como realize real e vem embora antes, ou chega depois e vai embora depois, porém não foi alinhado isso, não foi declarado, então é visto como um erro também. Não apresentar alguma das passagens referentes ao trajeto de entrada ou saída do país destino. É algo que tem acontecido bastante, que é upado apenas uma passagem de ida ou apenas uma passagem de volta, né, de entrada ou saída do país, e não é upado todo o trajeto que o EP vai fazer. Lembrando que em ODX é necessário upar a entrada e saída do país, não necessariamente ida para o país e volta para o Brasil. Que, por exemplo, o EP pode estar na Europa e querer sair do país onde ele está e
e rolezar por lá. Então, nós precisaríamos é, da passagem referente à saída do país onde ele estava. E também não conter nas passagens dados pessoais referentes ao EP em questão. Também é algo que tem acontecido bastante, porque são upadas passagens, prints, por exemplo, que tem lá o trajeto de ida, o trajeto de volta, está dentro do período certinho de intercâmbio, porém não tem os dados do EP. Então não tem como nós sabermos se de fato aquela passagem pertence ao EP em questão. Comprovante de identificação. Não apresentar o passaporte do EP quando é necessário para o país destino. Ou seja, um EP que vai, por exemplo, para o México, ele tem passaporte, mas é upado apenas o RG dele, sendo que ele não pode entrar com o RG no México, precisa de passaporte. Tem que ter bastante atenção nesse ponto. E também apresentar outros documentos que não são o passaporte ou RG, quando o RG é permitido, como, por exemplo, a CNH. CNH, por mais que ela seja um documento que no Brasil é aceito como RG, por ter os dados do RG, do CPF, para viajar no exterior, por exemplo, para o Mercosul, é necessário apresentar o RG e não a CNH. Em relação ao visto, apresentar sem o passaporte quando é apenas o carimbo, ou seja, o EP vai para um país onde é necessário visto, porém esse visto é dado por meio de carimbo, mas nesse carimbo não tem identificação do passaporte ou, sei lá, o pessoal da imigração esqueceu de passar, enfim, o que seja, é necessário que seja anexado junto ao carimbo também o passaporte para a gente saber que é referente àquele EP. Não apresentar o visto quando exigido no país ou EP vai ficar mais que o período máximo oferecido. Por exemplo, um EP que vai para o Egito e daí não é apresentado o visto de entrada dele no país. Ou então um EP que vai ficar mais do que o período permitido pelo país e não apresentou visto. Por mais que ele tenha retirado lá, ele não passou para os responsáveis por ele, né, em PXP, e não apresentou. Então, fica uma auditoria incorreta. E também o caso onde, em alguns países, é requerido um tipo de visto específico para o EP realizar o intercâmbio dele, porém o EP tira um visto distinto daquele e não é aceito. E aí algumas dicas agora para que alavanquemos esses resultados, para que chegamos aí a o máximo possível de auditoria entrega e aceita, que é sempre solicitar a pré-auditoria e garantir que todos os docs referentes ao mês estarão lá para, caso estejam errados, ter uma maior margem de tempo para possível correção. Porque o que a gente vê muito são pessoas que solicitam a pré-auditoria, mas não upam todos os documentos e aí perdem uma oportunidade de ter maior aproveitamento na auditoria. Então, usar e abusar da pré-auditoria mesmo, porque nós estamos aqui para trabalhar com isso, então, independente do volume de documento, a gente vai fazer acontecer. E como prezamos pelo melhor para a ESEC no Brasil, mandem todos os documentos para a gente, que a gente vai pré-auditar com o maior prazer, para que, de fato, a gente esteja 100% ok com o que é requerido. Ter uma rotina clara em PXP para garantir que o trabalho seja executado e as pendências não fiquem para a última hora. Então, o time de PXP tem que estar bastante alinhado ali para que já busque todos os documentos que vão ser requisitados anteriormente, para que evite qualquer tipo de correria e evite ter documentos não entregues por causa que deixaram para a última hora. Então, é bom sempre trabalhar com antecedência. E também sempre está totalmente alinhado com o EP sobre o Realize e a necessidade de ter os docs corretos. Ou seja, o EP tira um seguro que não cobre o destino que ele vai. Isso é errado, mas talvez seja um problema de alinhamento que não aconteceu com o time de PXP. Ou então o EP não manda as passagens porque não tinha conhecimento. Também é um problema de alinhamento. Então, a relação com o EP tem que ser muito próxima e muito clara para que essa documentação seja passada de maneira correta e que também ele seja orientado a tirá-los de maneira correta, que ele tenha noção do que é necessário. Então, galera, ficamos assim. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Estão aqui meus dados de contato. Estamos à total disposição de vocês e vamos cada vez mais entregar uma auditoria melhor para a ESEC no Brasil.
Valeu.